A micropigmentação que você fez ficou maravilhosa no dia, mas agora ela está na fase de cicatrização e você está completamente perdida sobre como vai ficar o resultado. A cicatrização da micropigmentação é uma coisa básica que todo profissional deveria entender muito bem antes de começar a atuar. E também é importante que a pessoa que faz a micropigmentação, o cliente, entenda um pouco desse processo para ele não ficar desesperado em casa achando que deu tudo errado, que a micropigmentação não vai pegar. Então, nesse vídeo, eu quero explicar de uma forma bem didática, bem simples, como que funciona a cicatrização da micropigmentação para ajudar você, que é profissional, a entender um pouco melhor esse processo e explicar para os seus clientes, e também para acalmar você que fez uma micropigmentação e está preocupada sobre o resultado. Eu vou começar essa explicação relembrando como é feita a micropigmentação. O próprio nome já indica que a micropigmentação, diferente da tatuagem, é um procedimento um pouco mais leve. Tem vídeo no canal onde eu falo sobre a diferença de micropigmentação e tatuagem, porque tecnicamente a gente se refere à mesma coisa, mas existem várias diferenças pequenas que no final das contas somam em uma grande diferença, tá bom? A micropigmentação, como o nome indica, é micro, ou seja, ela é mais leve, ela é pequena. E essa diferença se deve, em primeira instância, à região onde o pigmento ele é implantado. Conforme você pode observar aí na gravura, a pele ela é dividida em 3 camadas. Essa divisão não é muito exata, não é uma linha reta, né, como você consegue perceber na imagem mesmo, não é uma linha reta que divide essas camadas, o que torna um pouco difícil e incerta a implantação do pigmento. Acaba que a gente atinge outras camadas, fora a camada que a gente quer atingir na micropigmentação por causa dessa irregularidade. Mas quando o profissional é bem treinado, ele tem técnica, né, e consegue aplicar o peso da mão corretamente, avaliar também a espessura da pele da cliente, ele consegue implantar a maior parte da tinta na camada correta, que é essa camada intermediária, a derme. Então, o pigmento, ele não é colocado na parte mais superficial, que é a epiderme, senão ele sairia completamente da sobrancelha, e também não é colocado lá na hipoderme, senão ele ficaria muito profundo. Isso poderia alterar a cor do pigmento e também fazer com que ele fique tempo demais na pele e não subisse, não soltasse, clareasse ao longo dos anos, que é o ideal para a micropigmentação, para manter um resultado natural e a gente conseguir com os anos fazer alguns ajustes, porque a expressão da sobrancelha, ela vai mudando com os anos, né? A arcada óssea vai mudando, a região vai ficando mais caída. E se a gente carimba uma sobrancelha com micropigmentação, quando chega 2 anos, 3 anos para uma manutenção, aquele desenho ainda está muito marcado e a gente não consegue fazer pequenos ajustes, que a gente conseguiria fazer se o resultado fosse feito de uma forma mais leve, que clarearia com o passar do tempo, ok? Então, resumindo, a micropigmentação consiste em colocar pigmento próprio nessa camada intermediária que é a derme. Ok, fiz o procedimento, o desenho ficou bonito, eu gostei do projeto, gostei do design, o procedimento foi tranquilo, terminou. Agora é que começa realmente a fixação do pigmento, que é o que a gente chama de fase de cicatrização. Para ficar fácil de entender, eu vou explicar como eu explico para as minhas clientes. Vou dividir essa fase, a cicatrização, em 3 fases principais. A primeira fase se trata do fechamento da pele nos dias posteriores. O que acontece quando a gente machuca a pele? Um arranhão que você dá, um corte leve que você faz na pele, a primeira coisa que o organismo faz para poder cuidar da região, para poder regenerar aquela região que sofreu uma agressão, mesmo que leve, é fechar a última camada, fechar a epiderme. Então, a região que foi perfurada, seja com tebore, né, com micros arranhões, ou com dermógrafo, com a penetração da agulha na pele, essa região precisa ser fechada. Quando essa região é fechada, o que que forma ali por cima? Que forma também, quando a gente machuca e arranha, casquinhas, certo? Fechando aquela região. Quando a gente machuca, a gente tem aquela casquinha um pouco mais grossinha, porque normalmente a gente esfola a região, então a casquinha fica mais grossa. No caso da micropigmentação, essa casquinha é quase que uma pele muito fininha, uma película muito fininha.
Por quê? Porque essa abertura que é feita na pele é realmente muito delicada, ela é feita com precisão, não é feita para machucar a pele. Por isso que não é normal um sangramento na região durante a micropigmentação. Às vezes sai, gotículas de sangue, né, que são partículas de sangue, mas escorrer sangue não é normal, doer demais não é normal, porque os cortes são muito leves e muito pontuais, tá bom? A gente fala que são arranhões, porque realmente é bem superficial. Durante esse processo de formação das casquinhas, a região da pele fica muito seca, porque o corpo está literalmente puxando a pele para fechar a região. E isso gera as coceirinhas que a cliente tem na sobrancelha. Pensa comigo, quando você machuca, né, você esfolou, a não ser que seja um corte profundo, que você vai precisar tratar a região com outras formas, se você só esfolou, teve um machucado e deu a casquinha, você precisa passar alguma coisa por cima para ela cicatrizar? Não, essa cicatrização acontece normalmente. Você só precisa manter a região limpa para evitar infecções. E é esse o cuidado que eu passo para minha cliente. Ela precisa manter a região limpa. Então, higienizar normalmente a pele todos os dias e evitar contato com produtos de higiene, produtos cosméticos que podem, né, gerar uma irritação ali na região. Então não precisa passar nada. E quando essas casquinhas começam a cair, se a coceira for muito grande para ela, passa um Bepantol ou uma outra pomadinha. Tem pomadas próprias para micropigmentação, mas a função delas basicamente é essa: hidratar a região para as casquinhas caírem com mais facilidade e a cliente não ficar tão incomodada assim com essas casquinhas, ok? Então, se você tá cheio de casquinha na sobrancelha, tá coçando muito, você pode passar uma pomada para hidratar, para essa casquinha cair com mais facilidade sem te incomodar, ok? Não pode puxar e nem coçar a casquinha, porque senão você vai atrapalhar esse fechamento externo. E aí sim pode ter um probleminha de cicatrização aí. Assim como se você machuca e puxa as casquinhas, sua cicatrização vai sendo só adiada, porque o corpo vai ter que fazer o mesmo processo de novo. Outra casquinha para fechar aquela região que você atrapalhou quando puxou as casquinhas, ok? O segundo processo, segunda fase da cicatrização é a que acontece internamente. Se você é profissional, você deve pesquisar mais profundamente como acontece essa fase de cicatrização a nível biológico, ou seja, como o sistema imunológico realmente age com os pigmentos, sobre os pigmentos, para avaliar se ele é nocivo ou não ao corpo. Eu vou explicar aqui de uma forma mais resumida, mais didática, que possa auxiliar também quem fez micropigmentação e está preocupado. Mas se você é profissional, é seu dever estudar mais a fundo esse assunto para entender como que esse processo acontece no corpo da sua cliente, tá bom? O sistema imunológico, ele reage com a invasão de qualquer agente no corpo. E é isso que acontece quando a gente implanta a tinta lá dentro. A tinta, ela é um composto, ela não é uma molécula só, uma substância só. É a mistura de algumas substâncias que produzem aquela cor específica, que é outro dever do profissional entender também. O sistema imunológico tem agentes específicos que vão agir em cima de cada molécula, cada partícula que veio dentro dessa tinta no corpo e vai avaliar se aquela molécula, aquela substância em si, ela é prejudicial ou não ao corpo. Aí a importância da gente entender o tipo de pigmento que a gente trabalha, se é pigmento orgânico, inorgânico, quais as substâncias que tem naquele pigmento que poderiam causar uma alergia à nossa cliente. É nosso dever entender essas coisas, ok? Mas você que é cliente pode ficar muito despreocupada, porque, no geral, os pigmentos usados aqui no Brasil são extremamente seguros, porque a Anvisa é um órgão muito competente em fiscalizar a produção desses pigmentos, em barrar a entrada de pigmentos sem autorização, que vem de fora, né? Que existem a venda de alguns pigmentos que não são permitidos pela Anvisa, mas ela é muito boa fiscalizar isso também. Então, no geral, as tintas usadas tanto para micropigmentação quanto para tatuagem são muito seguras. Tanto é que elas não são consideradas cosméticos, né? Você não precisa ter uma liberação técnica para ser micropigmentador ou tatuador. Isso se deve porque o produto que você vai usar, vai implantar na pele da sua cliente, ele é um produto diferenciado dos produtos que são usados, por exemplo, na biomedicina, os ácidos e outros produtos que você precisa ter uma competência técnica diferenciada para trabalhar com eles, ok? Então, os pigmentos e as tintas são extremamente seguros,
Se você é cliente e ficou um pouco apavorado nessa parte, entendendo que o corpo vai avaliar a substância que entrou, você não precisa ficar preocupada, porque as tintas são muito bem reguladas aqui no Brasil, ok? Mas você, profissional, deve entender a composição dessas tintas para entender melhor como que o organismo vai reagir com cada tinta, ok? Então, o sistema imunológico está avaliando cada partícula em específico. Quando ele está fazendo esse trabalho, que é chamado de fagocitar, ele está avaliando ali a substância num processo natural do sistema imunológico, ele vai avaliar se ele é nocivo ou não. Isso demora um tempo, que é a fase que a gente fala para cliente que a cor está escondida, porque literalmente os macrófagos, que são substâncias do sistema imunológico, englobaram as partículas de pigmento para fazer essa avaliação, essa fagocitação daquela molécula, daquela partícula específica da tinta. Durante esse tempo, a cor fica realmente mais apagada, e aí parece para cliente que não pegou nada, que a sobrancelha está muito clarinha. Com o passar do tempo, normalmente do 10º ao 20º, 25º dia, esse processo vai acabando e essas partículas são liberadas. Acaba essa fase da fagocitação, a partícula é liberada e a cor volta a aparecer. Ela volta exatamente como no dia? Não, porque durante todo esse processo, uma parte da tinta realmente é expulsa. Fora que o resultado que você tem no dia vem acrescido de outras coisas, como um leve inchaço da pele, o pigmento ainda fica um pouco na parte superficial da pele, que logo vai ser expulso. Então, tudo isso leva o procedimento a clarear. Que para algumas clientes é uma maravilha, porque elas amam aquele resultado bem leve, como se você não tivesse feito nada. Sabe quando você passa assim uma leve sombrinha só para tampar algumas falhas? As clientes que gostam desse procedimento mais natural, que ultimamente tem sido muitas clientes, as pessoas estão aderindo a procedimentos mais naturais, elas ficam muito satisfeitas com esse resultado e às vezes nem voltam para retocar, não queixam de falhas, do tom ter clareado, elas gostam desse resultado. Outras clientes gostam e desejam um resultado mais marcado, uma sobrancelha mais preenchida, então elas ficam um pouco incomodadas com o fato de clarear. Só que isso tem que ser explicado no dia do procedimento, porque vai clarear. A cliente precisa entender que, por melhor que seja esse processo de cicatrização, mesmo que o corpo expulse poucas partículas de tinta, ainda assim vai ter um leve clareamento, vai clarear um pouco, e ela precisa voltar para a gente avaliar, ok? A terceira fase, a terceira parte dessa fase de cicatrização, que eu já comecei a falar, é quando esse pigmento ele é liberado e aí a cor volta a aparecer. Esse processo todo, os estudos indicam que demora cerca de 28 dias, essa fase de regeneração da pele e esse trabalho de fagocitação das moléculas por parte do sistema imunológico. Por isso, a gente pede um prazo para cliente mínimo de 30 dias. Eu gosto de fazer o retoque, na verdade, com 40 dias, porque se o sistema da pessoa é um pouco mais lento, deu tempo de cicatrizar corretamente, da gente ver o que realmente fixou na pele dela como pigmento e ter uma noção mais realista do processo. Então, se você fez micropigmentação, tá no 15º dia, no 20º dia, tá achando que a cor tá muito clara, tenha paciência. Você precisa esperar terminar esse processo, terminar esse tempo mínimo para a profissional que fez o seu procedimento avaliar o que realmente fixou e o que realmente não fixou. E nesse ponto, uma dica que eu vou dar que faz muita diferença para a gente conseguir mostrar para a cliente o resultado é tirar boas fotos do antes e do depois. Porque às vezes, principalmente quando a gente faz aquela micropigmentação muito bem feita, espalhada, onde não fica concentrado o pigmento, não fica manchas de pigmento, né? A gente faz os movimentos corretamente de forma a espalhar bem o pigmento, a cor fica muito uniforme. E às vezes a cliente só olhando no espelho, ela não consegue perceber aquele fundo que está desenhando a sobrancelha. Então, quando a gente tira uma boa foto de pertinho da sobrancelha do antes, e quando ela volta para o retoque, a gente consegue tirar uma boa foto também do depois, principalmente com a escovinha, redando um pouco os pelos para mostrar aquele fundo de sombreado, a gente consegue mostrar melhor para a cliente que sim, teve uma boa fixação de pigmento e que, apesar dela não perceber às vezes, deu uma diferença muito grande. E isso, gente, infelizmente, ou felizmente, não vou ter que dizer nem que é uma coisa ruim, nem que é uma coisa boa, mas é uma coisa que acontece, é que a cliente, quando fica acostumada, por exemplo, a usar tintura ou rena, e ela faz a micropigmentação, ela acostuma com a sobrancelha toda desenhadinha, toda marcadinha. Então, quando clareia um pouco aquele tom, ela tem a sensação de que não pegou nada.
que ela nem lembra muito bem de como era a sobrancelha dela sem nada, com as falhas, toda natural. Então ela assusta um pouco quando clareia. E aí cabe a nós profissionais também ter paciência nesse momento. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo ter que responder todos os dias para várias clientes como funciona o processo de cicatrização, que é normal clarear, que ela precisa ter paciência, que ela não pode passar maquiagem, que ela não pode passar cosmético, ela tem que esperar, só manter a região limpa mesmo, até o dia do retoque, é um pouco cansativo. O meu incentivo para você nesse sentido é: prepare um texto bem simples, resumindo esse processo de micropigmentação. Você não precisa dar uma aula técnica para sua cliente, mas resuma esse processo explicando para ela que é natural clarear, que é natural da casquinha, porque você faz micropigmentação todo dia, mas a sua cliente fez o procedimento pela primeira vez na vida dela. Então ela não tem que saber como funciona a cicatrização e também não tem que saber que é normal clarear. É seu dever como profissional e explicar muito bem esses detalhes para ela, para que apesar da ansiedade, que isso não vai tirar a ansiedade dela, ela confiar em você como profissional de que o resultado vai ficar bom, vai ser satisfatório, ok? Em alguns casos, alguns organismos realmente expulsam mais tinta do que até nós profissionais gostaríamos e fica muito clarinho mesmo. E é por isso que o retoque é praticamente parte do procedimento. Não no sentido de que está incluso no valor, isso é opcional de cada profissional, mas no sentido de que, na maioria dos casos, ele é necessário. Isso também deve ser muito bem explicado no dia do procedimento. Então, a cliente precisa voltar, mesmo que ela ache que a sobrancelha está maravilhosa, que não precisa fazer nada, para a gente poder avaliar se não tem alguma falha, se o tom está todo igualado, né? Se não tem diferença de tom que a gente precisa corrigir. Caso precise, é ideal que a gente faça logo após 35, 40 dias do procedimento, para manter a uniformidade, a beleza da cor da micropigmentação, e aí sim, ela poder ficar com aquele procedimento prático, lindo, por pelo menos um ano e meio, que é o tempo mínimo que eu indico para as minhas clientes fazerem manutenção. Eu gosto de dar esse tempo mínimo, porque eu prefiro que clareie bastante a micropigmentação para a gente fazer a manutenção, garantindo que não tem excesso de pigmento dentro da sobrancelha da minha cliente, ok? Então, resumindo, se você é profissional, estude muito bem esse processo de cicatrização, estude muito bem também o tema pigmentologia para entender como os pigmentos são fabricados, quais as substâncias que você tem dentro do pigmento, até porque isso é importante na hora de fazer uma ficha de anamnese com a sua cliente também, entender possíveis alergias e coisas do tipo. Tenha paciência e carinho na hora de explicar à sua cliente como é que funciona o processo de cicatrização. Às vezes parece que ela não está confiando no seu trabalho, mas como eu disse, para você é uma coisa do dia a dia. Para ela é um procedimento que talvez ela esteja fazendo pela primeira vez na vida. É normal ela não entender, ela ter dúvidas e até estar preocupada mesmo, né, com o trabalho. Teve uma cliente uma vez que é minha conhecida, então eu via ela fora do trabalho também. Ela demorou muito tempo, fazia coloração por muitos e muitos meses, até que ela fez a micropigmentação. E quando ela fez a micropigmentação, eu expliquei para ela todo o procedimento do dia, o processo de cicatrização. E ainda assim, quando ela me via às vezes, ela chegava pertinho e falava assim, perguntava: "Ai, tá tudo certo com a minha sobrancelha? Tá normal? Você acha que é normal essa casquinha? Eu acho que tá muito clarinha. Você acha que vai voltar mesmo?" Ou seja, na dúvida se aquilo que eu tinha explicado para ela se aplicava ao caso dela também. Isso é normal, porque para ela era a primeira vez que ela estava fazendo. E depois, quando estava quase pronta, quase cicatrizado, e começou a voltar, ela me procurou e falou assim: "Ah, é verdade, tá voltando a cor, mas agora eu tô preocupada. Será que não vai ficar voltando todo dia, escurecendo um pouquinho mais e vai acabar ficando muito escura?" E eu tive que explicar para ela que também não, que ela jamais passaria do tom que tinha ficado no dia do procedimento, que com certeza ela ficaria um pouquinho mais clara que o dia do procedimento, que é o parâmetro, né, para satisfação da cliente, é o dia do procedimento. Ela precisa estar satisfeita, no mínimo, com o resultado do dia do procedimento, porque após cicatrizar, o tom vai ficar um pouco mais claro, mas mais escuro não faz sentido que ele fique, ok? E aí depois que de todas essas perguntas, ela me procurou de novo para pedir desculpa. Ela falou assim: "Ah, eu queria pedir desculpa, eu queria que você entendesse que não é porque eu não confio no seu trabalho, eu confio muito no seu trabalho", que ela ficou sem graça, acho que ela ficou preocupada de eu estar achando ela inconveniente, né, por fazer essas perguntas.
E eu expliquei para ela que também não tinha problema nenhum, né. Então, como profissional, minha dica pessoal para você agora, não é nem técnica, é tenha paciência com as suas clientes, porque para elas a micropigmentação é um procedimento muito especial. Para ela fazer micropigmentação, é um sinal de que ela confiou no seu trabalho, né, porque é um procedimento semi-permanente, vai durar muitos anos na pele dela. Então, se ela escolheu você, entenda isso como um voto de confiança dela em você e tenha paciência na hora de explicar, né, como é que o processo funciona. Se você é cliente, fez micropigmentação, é importante que você tenha confiança no profissional que fez. Aliás, se você é cliente, mas ainda não fez, está procurando um profissional, procure um profissional de confiança, avalie fotos do procedimento e procure fotos de resultado cicatrizado. Às vezes a gente vê muitas fotos e postagens do resultado no dia, mas o resultado mesmo é o resultado cicatrizado, depois que acaba todo esse processo. Como é que está a sobrancelha no dia a dia da pessoa? Como é que tá a cor, como é que tá a fixação, o desenho, né, tudo isso é importante avaliar, principalmente após a cicatrização. Então peça para o profissional fotos dos resultados cicatrizados, para você ter uma noção verdadeira de como é que vai ficar o procedimento com o passar do tempo, ok? E um outro ponto é entender que a cicatrização é uma fase. Você precisa respeitar esse processo que é do seu organismo, é natural. O profissional não pode fazer nada contra isso, né? E que você vai passar por essa fase também, vai dar casquinha, vai cair. Enquanto cai casquinha, não é bonito. Então se programa para fazer sua micropigmentação. Se você tem um evento, o ideal é que você faça a micropigmentação ou 30 dias antes do seu evento ou depois do seu evento. Não faça a micropigmentação para um evento, porque pode ser que você ache a cor um pouco forte no dia e fique com vergonha de sair com a sobrancelha um pouco mais marcada do que você está acostumada, ou que você faça a micropigmentação poucos dias antes e aí já comece a formar casquinhas para o evento que você queria estar linda, maravilhosa. Então se programe também para fazer a sua micropigmentação. E no mais, tenha paciência, entenda que é normal clarear e após esse processo de cicatrização, explique para o profissional tudo o que você realmente achou, como você gostou do tom, se você gostou mais no dia, se você gostou dela mais clarinha ou se você quer um meio termo. Aí o profissional vai entender como ele vai fazer o retoque de uma forma que vocês tenham um resultado satisfatório. Se você gostou de entender um pouquinho como funciona a cicatrização, se esse vídeo te ajudou a tirar dúvidas, te ajudou a ficar calma como cliente, comenta aqui embaixo, por favor, que ele fez diferença para você. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto da micropigmentação, do design de sobrancelhas, deixa como sugestão para mim, por favor, nos comentários, porque eu vou produzir os vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Por favor, curta o vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda o meu trabalho como educadora. E me segue também no Instagram, lá eu posto o meu dia a dia nos atendimentos e mostro vários resultados cicatrizados e também no pós-imediato, que ajudam muitas pessoas.